Henker que vive duas vezes. Capítulo 226. Caça às bruxas, 1. Equipe, HH, Quintas-feiras, e a Rico. Roac. O Marquês Caliburni entrou em um novo espaço através do portal. Eram as seções externas da torre. Ao contrário do 23º andar, este estava cheio de ar quente e um forte cheiro de sangue flutuava ao seu redor. Seu rosto endureceu com a visão à sua frente. Tudo estava em ruínas. Havia edifícios destruídos e vestígios de uma batalha violenta. Por um momento, o Marquês Caliburni se perguntou se ele abriu o portal errado. Isso porque o lugar para o qual ele havia inserido as coordenadas era a casa de leilões Quelate. Em nenhum outro lugar da torre havia florescido tanto, então é claro que ele se perguntaria se chegou ao lugar errado depois de ver as ruínas. Mas no momento em que viu os subordinados da Terra do Sangue sentados no topo dos restos dos edifícios, percebeu que estava no lugar certo. O que aconteceu? Você está aqui? O Marquês Caliburni estava prestes a gritar com os subordinados, mas uma voz familiar falou por trás de sua cabeça. Era a voz do Duque Ardbad. O Marquês virou a cabeça e engasgou involuntariamente. Senhor. Não dê muita importância a isso. Os subordinados ficarão inquietos. O Duque Ardbad acenou com a mão como se não fosse nada e sentou-se ao lado de seus subordinados. Sua manga direita estava vazia. O braço tonificado e musculoso havia sumido. O que aconteceu? O Marquês Calirbum reprimiu sua raiva. À medida que a Terra do Sangue crescia, ele lutou em incontáveis campos de batalha, mas nunca tinha visto um campo de batalha sangrento como este. Como ele estava no 23º andar depois que a Floresta dos Demônios foi destruída, ele não estava atualizado sobre o que aconteceu. O Duque Ardbad deu uma grande mordida no pão que comia e falou com indiferença. O dragão vermelho enlouqueceu. Isso significa. Você já ouviu falar daquela coisa chamada Tábua do Trismegisto ou algo assim, certo? Sim. Na casa de leilões em que estava sendo vendido, o dragão vermelho fez barulho. Eu acho que eles não estavam satisfeitos em apenas transformar a Torre Mágica, o povo do Magnata e o Bureau em seus inimigos. O Marquês Caliburni sentiu que sabia o que aconteceu depois disso. Provavelmente significava que eles transformaram todos os outros clãs que participaram do leilão em seus inimigos. Ele poderia adivinhar o que aconteceu. O confronto entre Red Dragon, que estava tentando roubar o tablet, e pessoas tentando detê-los. O dragão vermelho venceu. Para ser honesto, não foi tão surpreendente. Foi um pouco humilhante. Mas mesmo a Terra do Sangue não era páreo para o dragão vermelho. Esses caras eram fortes até para lutar contra a torre inteira sem sequer piscar. No entanto, ele não conseguia acreditar que eles haviam pegado um dos braços do Duque Ardbad. O Duque Ardbad que ele conhecia não era alguém que perderia facilmente para alguém, a menos que fosse o Imperador Gula. Não, mesmo o Imperador Gula não teria sido capaz de atacá-lo unilateralmente assim. Ardbad não simbolizava poder à toa. Mas ele acenou levemente com a mão como se não quisesse andar por aí. Além disso, como foi com o acumulador? Recebemos a promessa de que ele viria visitar a capital. Além disso, com o Barão Lau. O Marquês Caliburni explicou o que aprendeu. O Duque Ardbad acenou com a cabeça, já que eram coisas que eles haviam adivinhado. Eu vejo. Com isso, o Imperador ficará um pouco mais tranquilo. De qualquer forma, os Elohim, aqueles bastardos também devem ter enlouquecido. Os olhos do Duque Ardbad estavam ardendo. Do dragão vermelho a Elohim. Ele não sabia por que havia tantas pessoas atrás deles. Todos nesta torre não passam de parasitas para queimar. Não sei por que é tão difícil recuperar nossa terra prometida. O Duque Ardbad murmurou aborrecido. Caliburni. Ele chamou o Marquês. Sim, Vossa Graça. O Marquês Caliburni curvou-se rapidamente, ajoelhando-se. Num campo de batalha, as ordens do comandante eram equivalentes às do imperador. Os olhos do Marquês brilharam. Vamos preparar nossos militares. Prepare-se. Isso significava que os parasitas que tentaram a vontade do imperador seriam eliminados. Foi uma declaração de guerra. O corpo do Marquês Caliburni tremeu. A paz que um grupo chamado Artia criou através da sua morte estava finalmente prestes a quebrar. Sim. Imediatamente. Muito tempo depois que o Duque Ardbad e o Marquês Caliburni partiram com seus subordinados, um novo portal vermelho se abriu e Yon-Wu e seu grupo apareceram. É uma bagunça. Bran olhou ao redor da casa de leilões Quelate, ou o que restava dela, balançando a cabeça, incrédulo. Mesmo que fosse compreensível que eles dessem as costas aos outros clãs, e o Bureau. Além disso, tocar na casa de leilões significava que eles também transformaram vários misteriosos sindicatos de comerciantes em inimigos. Era difícil saber o poder exato dos guardiões do ponto de vista de um jogador, especialmente os 12 zodíacos, os maiores guardiões que nem mesmo os deuses e demônios podiam tocar. Se eles intensificassem, o dragão vermelho não seria capaz de evitar danos. E os sindicatos dos mercadores misteriosos, eles não poderiam intensificar e lutar contra o dragão vermelho como outros clãs ou o Bureau. No entanto, por maior que fosse o dragão vermelho, eles precisavam de muito mais suprimentos. Se os sindicatos os isolassem, seria difícil para eles lutarem. Não havia como o dragão vermelho não saber algo que até uma criança sabia. Eles tinham algo para apoiá-los, mas como eles estavam sendo tão arrogantes,
Parecia que estavam apenas conduzindo todos, inclusive eles próprios, no caminho da destruição. É assim que eles estão apressados agora. Eu acho, se a rainha deles morrer, tudo estará acabado para eles. Bran acenou calmamente com a cabeça ao ouvir o que Yon-woo disse. Se a rainha do verão morresse, o poder que eles tinham desmoronaria como um castelo de areia. Pensando nisso agora, era como se eles estivessem pendurados na beira do penhasco naquele momento. Se eles forem chutados uma ou duas vezes mais, cairão direto no abismo. Será divertido observar se algo tão grande cair. Yon-woo sorriu e olhou para sua sombra. Vaia. Xexexe. À medida que a sombra se estendia, um lixo vestido apareceu. Por favor, dê-me o seu, pedidos. Descubra para onde o dragão vermelho foi. Bu assentiu e flutuou para o céu, segurando sua conta preta. Huak. A conta emitiu uma luz para baixo e começou a derramar magia. Bu cresceu em um ritmo rápido, excedendo os poderes da maioria dos outros lixes com magia rúnica, os estudos de Victoria, as outras pesquisas obtidas com o estudo da pedra filosofal, o poder, livro sem lei, e demonismo. Bran olhou para Bu com uma cara interessada. Esse cara fica ainda mais incrível cada vez que o vejo. Onde você o encontrou? O que você está falando? Yon-woo encontrou Bu através de um brinco que ganhou como recompensa. Pelo que ele sabia, Bu era um jogador de muito tempo atrás. Você não sabia? Acho que ele ainda não percebeu. Mas aquele cara provavelmente era muito famoso quando estava vivo. Mesmo que ele seja um lixo, esse tipo de crescimento é impossível. Para ser exato, provavelmente é melhor descrever seus novos poderes como recuperá-los, em vez de aumentá-los. Bran acariciou seu queixo. Mesmo que ninguém saiba, aquele cara provavelmente estava acima dos 3 amigos que você tem aí. Se comparado com as pessoas de agora, ele provavelmente seria um dos 9 reis. As emoções de Shannon, Han Yeong e Rebecca foram transmitidas a ele por meio de sua conexão com eles. Claro que sim, já que consideravam Bu inferior a eles, pois ele ainda não conseguia falar direito. Yon-woo também tinha um rosto estranho. Bu estava originalmente no nível dos 9 reis. Yon-woo só conheceu 2 dos 9 reis até agora, o rei marcial e a rainha do verão. No entanto, ele tinha visto um pouco dos outros através de suas sombras no 21º andar, então podia adivinhar que tipo de seres eles eram. Mas Bu sendo comparado a eles, ele não conseguia imaginar isso. E além disso, por que tal pessoa caiu como alma e ficou presa a um artefato como uma mera recompensa do tutorial? Além disso, o artefato em que Bu estava era de nível D, não era algo que tal pessoa teria usado. O nome, Bu, foi dado pelo fato de ele ser um feiticeiro. TN, feiticeiro é Bu do Sussa em coreano. Mas Bu não parecia reagir muito ao que diziam, talvez alheio à situação. Enquanto Yon-woo estava pensando profundamente, a voz de Bu soou. Eu vou mostrar para você. A conta preta brilhou com uma luz forte. Ao mesmo tempo, várias cenas passaram por Yon-woo. Eram cenas do que havia acontecido neste lugar. Huak. O dragão vermelho finalmente enlouqueceu? O tesouro só vai voltar para quem deveria pertencer. Não é verdade? Os itens são levados com poder. Não é algo que vocês também fazem bem? Com uma zombaria de tom, o início, e o confronto entre o dragão vermelho e os outros, a casa de leilões Kelat foi destruída instantaneamente. Como um fantasma, Yon-woo podia observar tudo de cima da casa de leilões. Este foi o poder que Bu criou usando o livro sem lei como referência. Recriou acontecimentos antigos a partir de vestígios deixados em objetos. O poder do dragão vermelho foi incrivelmente avassalador. Foi chocante o suficiente que o mais novo dos 9 filhos do dragão, Tom, tivesse vindo, mas eles ainda conseguiram empurrar todos os outros clãs para trás. O braço direito do Duque Ardbad foi cortado pela espada velha, a bengala de Hanan, e os 2 bispos do exército do diabo não foram capazes de dominar os gêmeos assassinos, Jaque e Estripador. Rock Troy estendeu as unhas para massacrar os estudiosos rebeldes da Torre Mágica, e cenas tão horríveis estavam acontecendo por toda a casa de leilões. É uma bagunça. Yon-woo ficou tão surpreso que riu, incrédulo. Era isso que ele pretendia no início, mas parecia que a escala iria crescer ainda mais do que ele esperava. Melhor para mim. Quanto mais suja a água ficava, mais eles brigavam. E quem se beneficiava com tudo isso era ele. Enquanto isso, Tom pegou o tablet e foi para o 76º andar através de um portal. A comoção na casa de leilões Kelat terminou aí, mas a confusão que ficou para trás durou muito tempo. Entre os diferentes clãs e jogadores, Yon-woo encontrou as bruxas que procurava. Olhando para eles, ele se moveu em direção aonde eles estavam. Eles eram rostos familiares para Yon-woo. Dark e Margaret. Há algum tempo, Vieira Duna passou a ser seguida por pessoas que pareciam protegê-la. Não sabia por quê, mas as primeiras bruxas que nasceram da mãe das bruxas, Noite, protegeram a Duna Vieira ao seu lado, tornando-se suas professoras ou sua família. Vieira Dun era líder do clã da Valpardisnachit, mas não poderia liderá-lo sozinha. Então teve gente que virou madrinha dela, protegendo ela. As primeiras bruxas. Ninguém sabia de onde eles vieram. No entanto,
Era amplamente conhecido que eram monstros antigos que estavam vivos desde o início da torre. Dark e Margaret estavam entre as primeiras bruxas e ensinaram a Vieira Doom, sedução e poder oculto. O que aconteceu? Por que a tábua esmeralda está aí? Há vestígios de algo nele. Mas é definitivamente a tábua esmeralda. Quem vazou? Parece que é de Leonte. Quem faria uma coisa dessas? O motivo da participação das duas bruxas foi simples. Foi para que pudessem confirmar a legitimidade do tablet. E assim que descobriram que era real, perceberam que alguém havia vazado o tablet. Se não fossem estúpidos, provavelmente já teriam adivinhado que poderiam ser os únicos a receber reação pelo que aconteceria. Mas eles não conseguiram demonstrar. Primeiro, vamos sair daqui. Desde que confirmaram a tábua esmeralda, eles planejavam discutir o que fazer depois de retornar ao seu quartel-general, o Castelo Brocken. Dark e Margaret levaram consigo as jovens bruxas sob seu comando e recitaram magia para ativar o teleporte de longe a comoção para retornar ao seu quartel-general. Vaia. Ion-Wu não perdeu. O Castelo Brocken não era um local físico. O mundo infinito da noite, de que as bruxas falavam, estava em um subespaço. E não havia caminhos ou coordenadas para entrar nele. Então ele ordenou que Bu encontrasse as coordenadas a partir dos rastros que eles deixaram, e o resultado foi: encontrei. Bingo.